Então, antes de começar a desenvolver o tema desse dia de hoje, eu gostaria de convidar você que está aí, que parou para ouvir, convidar para fazermos juntos uma breve oração. E através dessa oração, possamos nos conectar com essas forças maiores que só estão ali esperando a gente bater na porta para que eles possam trazer para a gente o que a gente mais precisa nesse momento. Esse é o papel da oração, né? É nos conectar com a nossa fonte divina, com o nosso eu interior e com o eu espiritual, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, vamos respirar fundo. Por alguns instantes, deixar de lado os nossos problemas, por mais difícil que seja, e assim estarmos com as nossas conexões livres, desembaraçadas, desbloqueadas. Fechar essas abas que estão abertas na nossa mente e abrir apenas uma, com o divino, com a alma, com a essência dentro de nós. Que essa luz, que esse poder, que essa força maior que está presente em tudo e em todos nesse momento, possa nos alcançar, possa nos sensibilizar, possa nos abrir para essa conexão maior. E através desse contato, através dessa conexão, possamos renovar as nossas energias, transmutar os sentimentos negativos e expandir a nossa consciência para algo maior, mais significativo, mais pleno, mais feliz, mais harmonioso para os nossos dias tão delicados, tão desafiadores, tão difíceis que estamos vivendo em todo o planeta Terra. Que essa luz, que essas forças que se unem no astral, as equipes do astral, esses espíritos iluminados, irmãos, amigos, mestres, orientadores, possam nesse momento iluminar a cada um de nós e a todo esse planeta, nesse momento onde passamos por grandes tribulações, para que eles possam nos dar a fé, o sustento, o ânimo, a esperança de dias melhores. Que assim seja. Então, gente bonita, vamos lá? Vamos começar? Então, o tema de hoje é baseado numa parábola, numa historinha, vamos dizer assim, e que é muito interessante para ilustrar e para nos levar a uma reflexão a respeito de certos sentimentos e certas visões que a gente tem da vida, de certos momentos da nossa vida, principalmente em momentos em que a gente tem uma noção da coisa, pensa que tem a certeza que aquilo é certo, mas que não é bem assim. Então tudo pode mudar a qualquer momento, tudo pode ser diferente do que a gente imagina a princípio, e a gente tem que estar aberto a isso. Então, boa tarde aí a todos que estão se fazendo presente, né? Ana, um beijo para você, viu? Então, a história começa assim. O tema é Só o Tempo Dirá. Conta-se que um homem muito rico, ao morrer, deixou suas terras para os seus filhos. Todos eles receberam terras férteis e belas, com exceção do mais novo, para quem sobrou um brejo inútil para a agricultura. Seus amigos imediatamente se entristeceram com isso e o visitaram, lamentando a injustiça que lhe havia sido feita. Mas ele só lhes disse uma coisa: se é bom ou se é mal, só o tempo dirá. No ano seguinte, uma seca terrível se abateu sobre o país e as terras dos seus irmãos foram devastadas. As fontes secaram, os pastos ficaram esturricados, o gado todo morreu. No entanto,
O brejo do irmão mais novo se transformou num oásis fértil e belo. Ele ficou rico e comprou um lindo cavalo branco por um preço altíssimo. Vamos acompanhando. Seus amigos organizaram uma festa porque algo tão maravilhoso assim precisava ser comemorado. Algo tão maravilhoso que havia acontecido. Mas dele só ouviram uma coisa: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, seu cavalo de raça, o tal cavalo branco, fugiu e foi grande a tristeza. Seus amigos vieram e lamentaram o acontecido. Mas o que o homem disse foi: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Passados 7 dias, o cavalo voltou. No dia seguinte, o seu cavalo, que havia sumido, voltou trazendo consigo 10 lindos cavalos selvagens. Vieram os amigos para celebrar essa nova riqueza, mas o que ouviram foram as mesmas palavras de sempre: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o seu filho mais novo, sem juízo, montou num cavalo selvagem, num desses que vieram com aquele primeiro. O cavalo deu um salto e o rapaz se lançou ao chão. O moço quebrou a perna. Voltaram os amigos para lamentar a desgraça. E assim ele responde, como sempre: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Passado poucos dias, vieram os soldados do rei, que se era no Oriente, para levar os homens para a guerra. Todos os moços tiveram que partir, menos o seu filho, porque estava com a perna quebrada. Os amigos se alegraram e vieram festejar. O pai viu tudo e só disse uma coisa: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. E assim termina essa história. Então, o que está por trás dessa história? Qual o sentido? Qual o significado disso? Nós temos situações na vida em que, muitas vezes, a nossa percepção meio acanhada, muitas vezes a gente não sabe mensurar o que é bom ou o que é mal. Considerando a eternidade da vida, aquele momento só ali pode não ser totalmente bom, nem totalmente mal. Uma coisa pode levar a outra. E se a gente ficar preso só àquela ideia do momento, se lamentando muitas vezes por momentos maus, tristes, desastrosos, infelizes, a gente não vai conseguir dar um prosseguimento à nossa vida para novas formas que aquilo pode se desdobrar de outras maneiras. Como dizem num grande e antigo provérbio: há males que vêm para o bem. Então, nunca sabemos o próximo passo, a próxima etapa, o que vai vir. Então a gente não pode ficar preso tanto ao que é muito bom, como aquilo que aparentemente parece ser ruim. Até porque algumas coisas que podem parecer para nós muito boas, sensacionais, no final podem se transformar em verdadeiros infernos. E ali a gente pode se perder. Por exemplo, você conseguir uma grande promoção, onde você vai ganhar muito mais dinheiro, onde você vai ter muito mais prestígio e reconhecimento. No entanto, aquela posição que você ocupa te tira tantas noites de sono, veio sobrecarregado de tanta responsabilidade, tanto peso, tantas pessoas se tornaram inimigas porque você está no comando e acima delas e sofreram inveja, que no final aquilo não foi tão bom assim quanto parecia. Então, depende muito do nosso ponto de vista e do que realmente está por trás daquilo. Então essa é uma ilustração, é uma história que ilustra realmente muitos dos nossos desafios na vida. E por falta, às vezes, de uma falta de visão, julgamos ser bom
o que só nos acarretará dor no futuro, como eu citei. Aqueles que muitas vezes se julgam espertos o bastante para tirar proveito de cargos e situações. A si mesmos se iludem, pois o futuro lhes cobrará cada pedacinho que ali, de alguma forma, foi colocado de uma maneira errada. Aqueles que hoje ganham altos salários e pouco retribuem em forma de trabalho, pode ter certeza, se não nessa vida, numa próxima existência, num outro momento, mesmo nessa vida, terão que trabalhar muito e receber apenas o necessário para sobreviver. Então, as coisas estão sempre mudando. Nada no universo é parado, é estável, é cíclico. Está sempre em movimento. A única coisa certa no universo, as pessoas podem dizer, né, é a morte, né? Não, é a mudança. Tudo sempre estará mudando. Essa é a única permanência. Algo que fica permanente é a mudança. E esse é o princípio da vida. Estamos sempre em processos de transformação, de mudança, é a lei do progresso, né? A qual, no Evangelho segundo o Espiritismo, é falado sobre isso e tantas outras coisas. Então, assim, hoje nós temos uma visão, nós temos uma sensação, uma percepção dos fatos, das situações, das pessoas com as quais convivemos, e que muitas vezes a gente pode achar que aquela pessoa é um mal na nossa vida. Que aquele relacionamento, que aquele pai, que aquele filho, que aquele irmão, que aquele tio, que aquele colega de trabalho é um mal na nossa vida. No entanto, ele pode estar sendo um verdadeiro bem, no sentido da alma, do espírito imortal, dentro do nosso processo evolutivo. Aquela pessoa, ela está servindo ali como um instrumento para que você se conheça melhor, para que você se aprimore, para que você se elabore melhor nas suas questões mais íntimas, muitas vezes, que só aquela pessoa é capaz de mexer, ninguém mais. Por isso que ela é um problema. Por isso que é muito chato e muito ruim lidar com aquela pessoa ou com aquela situação, muitas vezes de conflito, onde muitas vezes me sinto rejeitado, onde eu me sinto menor, onde eu me sinto inferior, né? Essas situações e pessoas que geram situações ou situações que vêm e que geram esses sentimentos em nós, eles são verdadeiros elementos que trazem à tona muitas das nossas sombras e imperfeições para que a gente lide diretamente com elas e com isso a gente possa ter a oportunidade, se quiser, de irmos evoluindo. De outra forma não tem. Se está tudo dentro do conforme, só convivendo com pessoas e vivendo situações que não te causam nenhum tipo de desafio ou contraposição, você se fica estagnado, permanece o mesmo e não evolui. Até que, inevitavelmente, como tudo muda, vai chegar um momento, uma situação, toda uma outra história, e aí vai puxar você para aquela realidade que você até então desconhecia. Então a culpa não é da situação nem da pessoa. Você está vivendo algum tipo de angústia, dor ou sofrimento, de ter ou não ter, né? Porque às vezes a angústia é de não ter, outros é de ter, né? Então a gente está sempre vivendo algum tipo de desafio, seja ele qual for. Então, aquele momento, aquela pessoa, aquela situação que está ali é uma ferramenta para a sua construção, para a sua lapidação interna. Então, assim, como disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É a lei de causa e efeito. Então, se você age aqui hoje de uma forma, você pode ter certeza que aquilo vai gerar uma consequência. Por isso, é muito importante a gente selecionar as sementes que a gente está lançando na vida, no universo hoje, o que plantamos no nosso território da vida hoje, sem a ilusão de que é possível burlar essas leis de Deus. E não vamos nos esquecer de que, se colhemos hoje alguns frutos amargos, indigestos, difíceis, duros, eles fazem parte dessa semeadura do ontem, do que nós plantamos, se não nessa vida mesmo, que às vezes a gente nem lembra, né? Mas de outras vidas. Então você vê a história desse homem, né, que ganhou essas terras, foi passando por várias etapas, mostrando que o ciclo da vida ali é permeado de situações que muitas vezes levam a gente ao topo
ou então ao vale. Leva lá no alto, depois lá embaixo. Está sempre se modificando, está sempre como uma grande roda girando, assim como o planeta, como a Terra está sempre girando. Ela gira em torno de si mesma, no seu próprio eixo, na sua rotação, dias e noites, porque você não vai ver o mesmo céu todo dia, e gira em torno do Sol. E o Sol gira em torno da galáxia. A nossa galáxia, ela gira em torno de um outro sistema de galáxias, e assim sucessivamente. Então, tudo está sempre girando em torno de algo, está sempre em movimento. Para quê? Para que proporcione as mudanças. Você olha hoje para o céu, você vê lá umas estrelas. Daqui a um mês, você não vai ver mais aquelas estrelas. Por exemplo, atualmente, você olha para o céu, no pôr do sol, você vai ver uma linda estrela brilhante, que é a Vênus. Daqui a um mês, você não verá mais essa Vênus. Durante 40 dias, ela vai ficar obscura, transitando numa área obscura do universo em relação à Terra. E a partir de 40 dias, ela retorna no amanhecer. Então, até isso, a gente pode chorar porque aquela estrela, aquele céu, aquelas luzes que brilhavam ali naquele momento, iluminavam a nossa vida, deixam de existir, partiram, mas logo depois algo muda e outras coisas vêm, ou essa mesma coisa vem de uma outra forma. Então, esse universo cíclico de mudanças, de renovação, é aquele que nós devemos estar constantemente abertos, procurando estarmos mais sintonizados, para que a gente não se perca, porque você vê, muitas das navegações na antiguidade eram conduzidas através da observação das estrelas no céu. Então vamos nos guiar por essas estrelas do conhecimento, das verdades universais, trazidas pelos grandes mestres, os grandes orientadores da nossa humanidade, como tantos que já aqui estiveram, que já partiram, e alguns novos que vêm surgindo, tantos como Jesus, como Mahatma Gandhi, como tantos outros, né? Então, que essas estrelas que nos ensinaram e deixaram o seu legado possam guiar nossos caminhos, e essa relatividade, né? O que é bom, verdadeiramente bom? O que é ruim? O que é verdadeiramente ruim? Então, eu costumo usar para mim o fiel da balança. O que é bom para mim? O que é verdadeiramente bom para mim? Aquilo que me traz evolução. E o que é verdadeiramente ruim para mim? Aquilo que não me traz evolução, que muito pelo contrário, me faz estacionar na minha jornada evolutiva. Esse, para mim, pelo menos, é o fiel da balança. Quando eu vivo uma situação onde eu penso que aquilo é ruim, por mais difícil que seja, eu sempre me pergunto, isso que eu estou vivendo está me ensinando alguma coisa? Está me dando a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor? Está desafiando pontos fracos meus e com isso eu posso me melhorar? Então não é ruim. É difícil, pode ser doloroso, pode ser muitas vezes angustiante, mas não é ruim, verdadeiramente não é ruim. E aí a gente vai. Porque quando você muda a tua visão, seu entendimento daquilo que você está vivendo, por mais que você ainda tenha que viver aquilo, porque tem coisas que você simplesmente tem que viver. Você tem que lidar com aquilo. Você não pode simplesmente pular aquela etapa, por mais que você queira. Então, por mais difícil que ainda seja viver, mas pelo menos você vai ter na sua mente, no seu entendimento, a razão, a força, a lógica para que você vá adiante. E quando às vezes alguma coisa muito boa acontece, eu tenho que prestar atenção. Tá, vamos comemorar, vamos ficar felizes com aquilo de bom que está vindo para a gente, vamos celebrar. Mas vamos ver se aquilo realmente não está me distraindo do meu progresso, da minha evolução, de quem eu realmente sou. Se aquilo apenas é uma miragem do momento para me distrair de mim mesmo
para eu esquecer de coisas importantes que estão ali debaixo dos meus pés e eu estou desconsiderando. Porque veja bem, hoje em dia, né, as pessoas estão, nós, eu, todo mundo aí, eu acho que, né, 99%, se não 100%, estamos vivendo uma síndrome, né, de falta de atenção por conta das mídias sociais e do celular. Você está ali num evento, você está com sua família em casa, né, com seus amigos muitas vezes numa reunião. Está todo mundo ali e você está com o celular na mão. Você até está ouvindo o que a pessoa está falando, mas você realmente não está ali presente. Você está dividido entre o que está ali na tua frente presente, que às vezes não é muito interessante, e por isso você foge para uma outra realidade, que é o celular. Então você está dividido. Seja por ser uma situação que você está vivendo um momento desagradável, chata, monótona, desinteressante, ou porque você realmente está se deixando distrair por outras fontes. Então você não vive nem bem uma coisa, nem bem outra. Então a gente tem esse processo de muitas vezes nos deixar seduzir por esse canto das sereias, que seriam distrações que a vida nos traz, muitas vezes muito tentadoras, muito sedutoras, muito interessantes, mas que com o passar do tempo e a longo prazo, a gente vai deixando de ver coisas muito importantes e deixando de fazer o que temos que fazer, que é de nossa responsabilidade, de forma integral, não parcial, não limitada e não apenas dentro do nosso sistema do que a gente quer. Porque se a gente vive só dentro do nosso sistema, dentro dos nossos paradigmas, e não é de alguma forma sacudido por situações ou pessoas que pensam diferente, que discordam e que muitas vezes contrapõem, você não evolui. Você fica ali dentro daquele mesmo sistema e você não evolui. Então, às vezes, é muito difícil essa convivência dentro da sociedade, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de família, dentro do relacionamento, porque eles são ativadores de forças transformadoras, que estarão ali o tempo todo te colocando algo importante que você ainda não aprendeu e que precisa. Então, quando muitas vezes as pessoas vêm e dizem, olha, você está num momento muito difícil, coitado de você, a gente já entra naquele sentimento de autopiedade. Esse personagem aqui da história, ele não fez isso em nenhum momento. Ele nem ficou envaidecido e nem ficou achando que ele era mais abençoado, mais afortunado do mundo, e nem se sentiu a vítima indefesa, cruel, por ter perdido, sofrido ou ter sido desfavorecido. Porque a história começa, a todos os outros irmãos foram dadas terras maravilhosas, e para ele não. Ele poderia dizer, que injustiça, né? Estou me sentindo inferior, né? Foi-me dado a pior parte do legado. Nossa, eu não mereço isso. E ficar com ódio do pai, ficar com muita inveja dos irmãos, criar uma briga, querer entrar na justiça pelos direitos dele. Não, ele não fez nada disso. O que ele fez? Seguiu adiante. E aí a própria vida trouxe para ele uma outra situação, onde ele foi favorecido pelas forças da natureza e enriqueceu. E aí vieram essas pessoas lá fora, que é o mundo, né? Esses amigos, esses vizinhos, representam o mundo, a sociedade, que está o tempo todo ali tentando levar você a uma visão limitada das situações da vida que você vive. E naquele momento onde ele enriqueceu, porque suas terras ficaram férteis, ele não em nenhum momento disse, agora eu sou o melhor de todos. Tá vendo? Olha, vocês quiseram me dar a parte pior, agora eu vou me vingar de vocês. Agora eu estou acima de vocês. Ele em nenhum momento se colocou acima dos outros irmãos. Muito pelo contrário. Não ficou arrogante, não ficou vaidoso, não se vingou, não ficou esfregando na cara, como a gente costuma dizer. Simplesmente foi viver o que ele tinha para viver. E entendendo exatamente se é bom ou se é ruim, só o futuro dirá. Então, quando ele diz só o futuro dirá, o que ele está dizendo? Que a vida que está aqui hoje, nesse segundo,
ela pode ser completamente diferente no segundo seguinte. Me diga aí, algum de vocês, quem em sã consciência, no início desse ano, na virada do ano Réveillon de 2020, pôde prever e imaginar que estaríamos vivendo tudo isso que estamos vivendo hoje? Quantos planos, projetos de viagens, de realizações, de trabalho, de relacionamento que fizemos e programamos, que é comum a gente fazer isso na virada do ano, né? Do que eu quero viver, do que eu quero alcançar, aonde eu vou, o que eu quero nesse momento, o que eu vou fazer na Páscoa, por exemplo, né? E de repente teve que mudar completamente os planos, adiar e muitos até serem cancelados. E o que é isso? Só o futuro dirá. Quer a lição mais clara, mais óbvia, mais assim pertinente para esses momentos que estamos vivendo? Então, quando ele diz só o futuro dirá, o que ele está se colocando? Numa posição de humildade diante das forças do universo e das grandes lições que a vida e o universo trazem para nós. O futuro dirá. Eu tenho algumas ideias, eu faço alguns planos, mas o futuro dirá. Vamos lá. E assim ele foi. Então ele não ficou vaidoso, não ficou arrogante, nem vingativo. Muito pelo contrário, ele se colocou numa posição humilde e ao mesmo tempo sábio. Ele foi sábio, plenamente sábio, porque ele entendia que existiam ciclos. E o que é hoje pode não ser amanhã. E o que é amanhã pode ser diferente do depois de amanhã. E assim vai. Porque nós seres humanos, e isso é natural, temos uma necessidade de segurança, de estabelecer o porto seguro, a firmeza, a confirmação, a certeza, que é natural. Mas de tempos em tempos, as forças da natureza do universo vêm, através de uma doença, através de uma tempestade, através de qualquer outra coisa, né? Mostrando que não é exatamente daquele jeito que a gente gostaria, ou que a gente planejou para ser. E como nós vamos encarar esses momentos? Como a gente vai encarar isso? Com essa humildade. Penso eu, né? Com essa humildade, com essa flexibilidade, com essa sabedoria de entender que tudo na vida está sempre girando num grande ciclo, que vai, que vem, que um dia estamos lá em cima, no topo, outro dia estamos lá embaixo, né? Quem tem problemas a nível psicológico de bipolaridade, por exemplo, sabe muito bem o que eu estou falando. Acorda de manhã sorrindo, feliz, satisfeito. Dali a 15 minutos, passou um vento assim de este bordo, já está vendo tudo negro obscuro. E quem tem um grau de sensibilidade, algum tipo de mediunidade, algum grau de mediunidade, ou mais ou menos, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Está muito bem e às vezes do nada, sem uma explicação, nada, um fato, nada aparente, baixo astral, vem umas sensações estranhas, começa a vir um monte de pensamentos, de abobrinhas, literalmente. E o que é isso? É a nossa sensibilidade, é a nossa mente que vive essas contradições que trazemos dentro de nós, muitas vezes. Às vezes vem de fora, situações que nos provocam situações contraditórias, ao contrário do que a gente gostaria. E muitas vezes essas contradições e essas forças opostas estão dentro de nós mesmos. Seja por ainda não termos alcançado um nível de compreensão, de maturidade, evolução, do que ainda não sabemos lidar com as nossas sensibilidades, com os nossos sentidos internos. Então, por isso que o autoconhecimento, que essa é a proposta, né, do nosso projeto, para o autoconhecimento, é fundamental. Então, essa é mais uma ferramenta para que cada um de vocês aí que está me ouvindo possa utilizar nesses momentos de testes tão desafiadores que a humanidade vive, cada um de nós está vivendo. Pensar, puxa gente, parece que isso tudo é tão ruim, né? Você ouviu um noticiário, não sei quantas pessoas morreram, não sei quantos infectados, fronteiras fechadas, falência, né? Em alguns sistemas, economia.
isso gera uma sensação muito ruim, né? Muito desesperadora. Parece ser muito ruim, né? Mas no futuro é que vai ficar claro se foi bom ou se foi ruim. Na realidade, nenhuma das duas coisas é, né? É sempre um aprendizado. Quando a gente começa a dizer, isso foi bom ou isso foi ruim, você já está dividindo. Sempre vai ser um aprendizado. Pode ter sido mais difícil, pode ter sido duro, pode ter te devastado, mas não foi ruim. Então, isso tudo ajuda a gente a minimizar, porque nós seres humanos temos uma tendência, a grande maioria de nós, não sei se você aí concorda comigo, se não concordar pode deixar aí a sua opinião. Nós somos muito dramáticos. Vocês não concordam comigo? Você aí não concorda comigo? Nós temos a tendência a exagerar, a levar certas situações na nossa vida a um ponto extremo. Óbvio, existem situações que são extremamente difíceis. Fica imaginando essas famílias, essas pessoas perdendo seus entes queridos, tá? Numa situação trágica como essa. Sem dúvida, isso daí não há nenhum tipo de dramatização nisso. Mas, na maioria das vezes, tirando situações extremas como essa, nós temos essa tendência a dramatizar. A colocar aquilo numa dimensão muito maior do que muitas vezes aquilo realmente é. Às vezes quem está de fora olha assim e fica até com pena da gente, né? Que está vendo que a gente está ali talvez um pouco além do que deveria. Mas essa é a nossa natureza. Então, sempre que uma situação parecer muito mais fantasmagórica, muito mais obscura, muito mais limitada do que você pensa que pode suportar, pare e pensa assim, será que se eu vi isso de uma outra maneira, eu posso lidar com isso melhor? Será que eu não estou dramatizando? Será que eu não estou dando muita atenção a isso? E outra coisa, vendo aquilo pelo pior ângulo possível, muitas vezes a gente se sente acuado, né, limitado e preso diante de uma situação, mas quando nós fechamos os nossos olhos e olhamos para dentro e pedimos uma orientação espiritual, um apoio espiritual verdadeiro e sincero, pode ter certeza, de alguma forma, de alguma fonte, de alguma maneira, em algum tempo, isso virá. Se não imediatamente, às vezes das formas mais estranhas, das fontes mais improváveis, vem a resposta para você. E que vai te aliviar, e que vai mostrar ali algo que faça com que você modifique, se não tudo, mas boa parte do que você vinha sentindo. Então, só o futuro dirá. O futuro. Né? O futuro é daqui a um segundo. Né? Às vezes as coisas que a gente pensa que era para ser logo, demoram mais. E outras que a gente pensava que iam demorar mais, vão ser logo agora. Então esse tempo não está em nossas mãos. Né? Jamais estará em nossas mãos. Então, com isso, a gente desenvolve uma postura de humildade diante dessa ordem maior da qual nós fazemos parte, que não nos pertence, e vamos dando o melhor que a gente pode dentro das nossas limitações. Só o futuro dirá, ele diz assim, olha, tudo é possível. O que mais é possível? Não vou ficar preso só a isso aqui. O que mais é possível que eu ainda não considerei? Quando você para e coloca esse tipo de pergunta, você está abrindo a tua mente e o teu universo psíquico energético para que outras fontes de conhecimento e verdade e de soluções e de chances cheguem na sua vida. Quando você diz, eu não sei, nunca diga isso. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Não diga isso. Por mais que você ainda não consiga, ainda não saiba, não reafirme isso. A tua fonte divina, o seu eu superior, a tua conexão com as verdades maiores, sabe de tudo. A sua programação de vida, o que você veio fazer aqui, no íntimo, na tua alma, você sabe. Ainda não sinalizou para você, mas você sabe. Então,
tenha certeza que você sabe sim, que você pode e que você tem condições de conseguir. Talvez não ainda agora, mas não deixe que essa energia de impossibilidade, de não saber, de não conseguir, se apodere da sua mente, de suas palavras, porque quando você pronuncia, eu não sei se eu vou conseguir, eu não posso. Lógico, tem coisas que você tem que avaliar. Não, isso aí eu não posso mesmo, né? Eu não vou fazer um absurdo. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou me referindo. É algo mais subjetivo. Muitas vezes só na nossa mente isso ocorre. E a gente já cria ali uma barreira para uma possibilidade que poderia existir. Por que acontece? Quando você já fecha isso dizendo eu não sei, eu não posso, eu não consigo, ou eu não sou capaz, ou eu não mereço, e já se entristece, ou então se revolta, se enraivece, você fecha qualquer outro tipo de possibilidade para a sua vida. E com isso você vai deixando até de ver. Às vezes a solução já está ali, a resposta pode já estar bem perto, e ela se aproxima, ela passa direto e você não vê, porque você não está com as suas lentes realmente focadas nisso. Então, é muito importante quando nós temos experiências na vida onde as coisas são tomadas de nós ou elas são empurradas numa outra direção, seja lá por que motivo for. Você vê, o filho dele deixou de ir para uma guerra que poderia morrer nessa guerra, como tantos morreram, por conta de uma fatalidade que aconteceu antes. Então, muitas pessoas perdem o horário de um voo e aquele voo vai cair, né? E assim vai. Então, cada coisa e cada pessoa está onde tem que estar, quando deve estar e como deve estar. Não existe uma coisa assim, está tudo errado. Tem algumas coisas que podem parecer estar fora do lugar, por um tempo. Mas pode ter certeza que existe um propósito para cada coisa estar aonde está, por mais estranho que pareça. Então a gente tem que confiar numa ordem, numa sabedoria maior, que organize, planifica e que temos o livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas, decidimos ir e vir, mas nem sempre isso é possível. Esse livre-arbítrio ele tem um limite, ele tem uma percentagem dada a cada pessoa diferente. Não sei se você sabe disso. Cada ser humano encarnado aqui na Terra tem um livre-arbítrio, só que numa graduação diferente. Quanto mais a alma já evoluiu na sua consciência, mais livre-arbítrio ela tem. Quanto menos ela evoluiu, menos livre-arbítrio ela tem. Isso é justo, é lógico. Você não vai dar uma tarefa de alta complexidade para uma criança de 3 anos. Você vai passar isso uma pessoa já adulta, já experiente, já graduada, que já tem um mestrado, um doutorado, algo semelhante. Da mesma forma, Deus, essa consciência e essa inteligência suprema em relação a nós. Então, cada um tem o seu poder de escolha, cada um no seu nível. Mas existem coisas que vão além do nosso livre-arbítrio, que não cabe só a nós, que está envolvido a um karma coletivo, a um processo global, grupal, que é o que nós estamos vivendo hoje. Vai além apenas das nossas escolhas. Sim, elas podem contribuir muito para favor ou para piorar, sempre. Mas elas não vão mudar o fato das coisas estarem acontecendo assim, porque elas devem ser assim, por uma ordem maior, que mesmo não sabendo, a gente tem que compreender que é assim que funciona. Não cabe a nós querer entender tudo e desafiar Deus. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes ainda não alcançamos esse entendimento. Então a gente tem que ter essa humildade de seguir, mesmo sendo diferente, ao contrário do que a gente imagina ou gostaria que fosse. A gente se perde muito tempo, às vezes, questionando e achando que aquilo está errado, não entendendo, às vezes, um propósito maior que tem por trás. Nós vemos uma folha diante da árvore. Nós somos uma formiguinha tentando enxergar e caminhar por essa árvore e a gente ainda está lá numa folhinha. Não tem como essa formiga, numa folha, conhecer uma árvore inteira imediatamente. Agora,
Muito disso é possível, essa visão macroscópica, né? Quando nós oramos, quando nós meditamos, quando nós entramos em sintonia com o nosso eu superior, com o nosso eu maior. Nesses momentos em que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma se conecta com essa grande força, com essa grande fonte de conhecimento, de luz, amor, sabedoria, aí sim, nós conseguimos às vezes dar um salto quântico no nosso entendimento e verdadeiros insights vêm e nós conseguimos enxergar e entender coisas que até então não enxergávamos, não entendíamos. E uma coisa importante dentro dessa história, ele não ficou dando ouvidos ao que os vizinhos diziam. Ele foi íntegro com ele mesmo e com a consciência dele o tempo inteiro, nos bons e nos maus momentos. Ele foi fiel ao que ele é, ao que ele acredita. E, com a sua sabedoria, com a sua humildade, ele conseguiu passar por cada etapa, tirando dela o melhor proveito possível. Então, eu acho que essa é a grande lição, e eu queria deixar aqui para você que está me ouvindo, essa lição, essa mensagem, para que vocês possam refletir, levar isso para dentro de vocês. Antes de irem dormir hoje, pensar sobre essa historinha que o Janderson contou hoje, me faz lembrar alguma coisa, do que eu já vivi, do que eu estou vivendo, o que eu posso aprender com isso. Como eu posso já utilizar algumas dessas coisas que eu estou aprendendo aqui, por mais simples que elas sejam, para a minha vida ser melhor? O que eu posso melhorar a partir desse momento, para mim mesmo e para o outro, com isso que eu estou vivendo? Com tudo isso que eu estou vivendo, não só com essa historinha. Essa historinha é apenas um detalhezinho em tantas outras historinhas que a vida nos traz e o nosso grande mestre Jesus, nas suas historinhas, que são as parábolas, né? Ele deixa esse legado realmente de uma forma simples, quase que infantil, né? Porque no fundo a nossa capacidade de absorver o que é mais simples e que fala mais diretamente ao coração é a melhor linguagem. Se você começa a complicar muito, né? Aquilo não fica. Mas quando aquilo é simples e você consegue se identificar, você consegue ter a sua própria leitura daquilo, aquilo fica para sempre. E sempre que você estiver passando por uma situação, vai vir a lembrança daquela percepção que você teve naquele momento que te tocou o coração. Às vezes uma coisa mais simples, aquela pessoa mais simples, menos letrada, mas que falou alguma coisa que te tocou o coração, você vai levar para o resto da vida. Mais do que muitas vezes você pode aprender num livro, ou em obras, em cursos, em universidades, né? Não tirando o valor de tudo isso, sem dúvida, né? Mas querendo dizer assim que quanto de nós nesse momento está tendo que simplificar a vida? Máximo, sem tantas distrações. E mesmo assim a gente ainda insiste em se distrair. Porque a gente não está acostumado a olhar para a gente mesmo, a estar com a gente mesmo. Outro dia eu recebi no WhatsApp um post de uma querida amiga minha que colocava assim: pois é, durante esse período de quarentena, eles aconselharam que eu fizesse um trabalho de autoconhecimento, que eu conhecesse a mim mesmo. Pronto, já conheci, estou detestando. Estou me detestando. Né? Muitos de nós acabam chegando a uma conclusão de que é tão chato lidar com a gente mesmo que a gente prefere se esquivar disso. Quando, né, não é por aí. Né? Pode ter certeza que o melhor está dentro de você mesmo. Que você é a melhor companhia para si mesmo, por mais estranho que pareça. E por não acreditar e não trabalhar esse encontro, esse namoro, essa conversa consigo mesmo, que não é só isso aqui, né? É o que está por dentro, por falta de ter essa integração com as suas forças e potencialidades, é que a gente se distrai tanto com pessoas, com situações que muitas vezes não vão trazer o que no fundo nós precisamos, que só nós podemos nos oferecer. Tá bom?
Então eu vou terminar o nosso tema de hoje. Eu gostaria de convidar cada um de vocês que juntos façamos uma breve meditação. E nessa meditação nós possamos entrar em sintonia com forças que vão nos ajudar a curar nossas feridas, a nos levantar o astral, a nos trazer boas vibrações e de também fazer a nossa parte de levar àqueles que de alguma forma podem estar precisando muito mais do que nós. Com certeza, nesse momento no nosso planeta, tem muito mais pessoas precisando muito mais do que você, né? E isso fica claro, mais do que nunca. Então vamos também levar essas nossas forças, essas nossas potencialidades para aqueles que precisam. Vamos lá? Então sentem numa posição confortável, feche os seus olhos e vamos começar inspirando pelo nariz, cheirando a florzinha e soprando a velinha. Inspirando, cheirando a florzinha. E soprando a velinha. Relaxando, deixando nossa mente se esvaziar por alguns segundos. Deixando o nosso espírito se abrir por alguns segundos, sentindo a presença da luz. Imagine nesse momento uma luz branca, vindo do alto, descendo sobre você, envolvendo todo o seu ser. E essa luz que penetra em todo o teu corpo, em todo o teu ser, vai trabalhando o mais profundo, o mais escondidinho dos cantos, trazendo essa luz, iluminando, desobstruindo, curando, auxiliando, renovando. Que essa luz branca da paz, que essa luz branca da verdade, que essa luz branca das forças divinas e dos espíritos iluminados possam nesse momento banhar plenamente o teu ser. Que o seu coração possa se preencher nessa luz, que a sua mente possa se preencher nessa luz, que você seja e vibre nessa luz. Inspire profundamente, expire, eliminando toda a tensão, todos os problemas que possam ir nessa respiração. E que através dessa união com uma fonte e força maior, possa também enviar essas mesmas energias para aquele ou para aqueles que nesse momento você possa ajudar, mesmo que à distância, mesmo que eles não saibam. Mentalize essa pessoa, mentalize esse lugar, envie também a tua parcela de amor, de auxílio, para que possa receber. E tenha certeza de que essa energia e essas vibrações já estão lá. Mestres queridos, forças do bem, da luz, do amor, da verdade suprema, nesse momento agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de estar aqui na Terra, de estarmos vivos, de estarmos aqui fazendo a nossa parte. Que esse momento seja bem aproveitado
Agradecemos pelas bênçãos que recebemos todos os dias, acima de tudo. E envolva tudo e a todos com tua misericórdia, com teu amor e com tuas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja. Fiquem na luz, fiquem na paz, até que possamos nos encontrar novamente.